Olá, família taurina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar três casas. Após a análise destas três casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 43, Veoliá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta da Rainha de Espadas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos a sacerdotisa, o arcano maior de número 2. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos o 4 de paus. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a Rainha de Espadas, nós temos o 10 de paus. Ainda nesta vibração, temos também o pendurado, né, o arcano maior de número 12. Sobre a sacerdotisa, nós temos a carta do 2 de ouros. Ainda nesta vibração, temos também a carta do 8 de espadas. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre o 4 de paus, nós temos a imperatriz, o arcano maior de número 3, e também vejamos a carta do 10 de copas. Bem, taurino, taurina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir uma conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a Rainha de Espadas, nós temos a carta dos trevos. Sobre a sacerdotisa, nós temos a carta das alianças. E sobre o 4 de paus, nós temos a carta da cruz. Bem, taurino, taurina, a energia do presente ela será regida pela Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas traz um processo aqui de expressão, né? De comunicação. Essas expressões elas estão correlacionadas diretamente ao campo das ideias. Então, é ensinar, é promover, é se expressar, é falar para as outras pessoas, né? Ou também aqui, no sentido de obter a sabedoria dos outros. Então, a Rainha de Espadas sempre é aquele, né, que fala pelos outros ou para os outros como um processo de defesa. Então, há aqui a energia da autonomia intelectual, mas uma certa impaciência. Por quê? Porque é como se você estivesse falando e a outra pessoa não está dando atenção. E a forma de não dar atenção àquilo que você está falando é gerar uma certa incompreensão. Aqui é como se alguém estivesse utilizando de táticas, de estratégias, né, para te desestabilizar. Mas você vai trazer, né, essa
essa verdade, né, como a causa maior. A palavra sempre levando à verdade. Apesar de que aqui nós temos os trevos. E os trevos é uma carta que traz um bloqueio, né, uma dificuldade. E esse bloqueio, essa dificuldade ou problema, ele não é grande, ele é pequeno. Então você tem que exercer a sua autoridade sobre o outro. Não foca no problema, porque se você assim focar no problema, esse problema ele vai tomar uma dimensão grandiosa e aí pode bloquear o teu fluxo, né? Há aqui essa tentativa de diálogo porque há muita responsabilidade sobre os teus ombros. A bagagem pesada, onde há outras pessoas dependendo diretamente de você. E aí você vai se sentir sobrecarregado, sobrecarregada, incapaz de enfrentar a pressão. Há essa perspectiva de diálogo para que você possa superar os teus próprios desafios. Se alguns desses fardos você assumiu por vontade própria, está na hora de você soltar. E isso requer que você dialogue, né? Converse com as outras pessoas e diga, olha, essa responsabilidade aqui, ela não é minha, eu estou soltando, né? Então, não arcar com esse peso que não é seu. Até porque nós temos o pendurado, o arcano maior de número 12. E o pendurado traz essa reflexão, né, algum sacrifício, reavaliando as relações, né, ou até mesmo aqui fazendo uma pausa para que você possa refletir um pouco mais sobre as pessoas que estão à sua volta. Às vezes nós vamos nos sentir de ponta cabeça, mas há aqui muita luz e muito brilho sobre você. Tenta ver os problemas, as dificuldades sobre uma outra perspectiva. Foque na conclusão ou na resolução desse problema. Como eu resolvo isso? E aí você passa a focar no como. É porque nós estamos aqui sofrendo por algum motivo e nós precisamos enxergar um plano mais amplo, ceder ao nosso eu superior. Às vezes são relações onde você se sente aqui infeliz. Então, se você se sente infeliz junto a alguém, se essa pessoa não te traz a felicidade ao qual você merece, coloque um ponto final nisso. Só que o amor, a felicidade, ela começa dentro de nós. Nós não dependemos dessas outras pessoas para ser feliz. Então, quando você está feliz, consequentemente, você atrai pessoas felizes. Cuidado com o sentimento de aprisionamento, de insatisfação e de mágoas dentro das relações, até porque o outro não mudará. Quando nós mudamos dentro, nós mudamos fora. E pelo nosso exemplo, né, consequentemente, essa outra pessoa irá refletir e irá mudar a partir das escolhas delas. Então, é dentro dessa perspectiva. Luz, brilho e gradativamente todos os problemas irão se dissolver. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos uma sacerdotisa. É a carta do silêncio. Então, tem que trazer aqui um pouco mais de observação. As parcerias, as alianças, ela é tanto profissional como afetiva e sentimental. Então, a necessidade de introspecção, silêncio, pois através do silêncio e da meditação você irá descobrir respostas. Aqui traz muita intuição. Então tem que seguir esse aspecto intuitivo, tem que se conhecer um pouco mais, né? Tem que trazer essas habilidades psíquicas que há dentro de você, no sentido de buscar, de recordar essa sabedoria interior. Se possível, se conectar um pouco mais ao sagrado feminino, ao aspecto lunar, revisitar textos, livros, né, que você gostaria de estudar, principalmente dentro do campo da espiritualidade. Se tem alguma coisa que você mergulhar,
retome os teus estudos. Aqui é uma grande visão, aprendendo a observar um pouco mais o teu aspecto intuitivo. Então, aqui nós temos uma influência mística, algo não revelado, um segredo do passado, e esse segredo do passado vindo à tona. Mas esse segredo, como eu disse anteriormente, pode estar associado a duas questões. Primeiro, a um ambiente de trabalho ou a uma relação afetiva e sentimental, algo vindo à tona. É tanto que abaixo dessa carta nós temos o 2 de ouros, e o 2 de ouros é o equilíbrio material. É uma carta também que fala sobre mudanças, né, no sentido de adaptar-se a uma situação, ser flexível. As responsabilidades materiais e financeiras precisam estar em equilíbrio, né? Você não pode se doar tanto para o outro, como também o outro não pode se doar tanto para ti. Tem que haver um equilíbrio material. O dar e o receber tem que estar na mesma intensidade. Então, é um processo de aprendizagem, mudanças de perspectivas, mas que você precisa adotar um estilo de vida mais simples. Há aqui oportunidades ou questões do passado que possa ser revisitada, revista aqui no presente, e que você tem que abrir para esse fluxo, tem que se abrir para oportunidades que virão. Já que o 2 de ouros diz aqui que você perdeu algumas oportunidades do passado. Tudo bem, o que aconteceu no passado deve ficar no passado, mas é como se fosse uma reflexão para você não perder as oportunidades do presente, né? E agarrar essa energia da mudança. Até porque o 8 de espadas é como se nós tivéssemos aqui uma dificuldade de enxergar uma saída ou uma falta de clareza sobre os nossos próprios desejos. É aquela incapacidade ou mental, né, que a gente tem de escapar de uma situação que nos causa dor, sofrimento, mas que, na verdade, nós temos o poder de mudar essa realidade na nossa mão. Então, é um sentimento de prisão, né, onde há um processo de estagnação mental. É como se você precisasse aqui ser resgatado, resgatada de uma situação. E nessa situação a gente se sente impotente. Mas nada e nem ninguém fará por ti, a não ser você mesmo, você mesma. Então você precisa quebrar essas amarras, né, que te prende, e quebrar essa concepção de venda que não permite que você veja a verdade. É como se houvesse uma briga interna, né? Uma perspectiva interior de que você precisa voltar para si e fazer por você e para você, porque ninguém mais vai fazer por ti. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Touro. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como vai aparecer aqui nos cards, em algum local da tela, a indicação do meu número. Nesta perspectiva de futuro, nós temos a vitória, que é a energia da cruz. E você pode me perguntar, mas vitória em que sentido, Vinícius? Em todos os sentidos. A cruz é vitória e ponto final. Mas aqui é momento de felicidade e harmonia que você precisa trazer para dentro da tua casa, é celebração. Então precisa alinhar um objetivo, uma meta, a intenção, que é em comum acordo a todos. Então precisa sentar à mesa, tomar um café, alinhar, né? Se não tiver os horários aí para a família sentar à mesa, nem que seja no final de semana, tem alguma coisa errada. Então a família precisa sentar à mesa nas refeições e alinhar um sonho, alinhar um objetivo, porque através dessa conexão nós fortalecemos os laços,
né, por meio dessas experiências compartilhadas, nem que seja no domingo, né? Então, há essa perspectiva de ação de graça, a colheita, né, sendo feita. Então, a família tem que se alinhar e focar num objetivo, em comum acordo, para que haja esse processo de manifestação de um sonho e que esse sonho seja compartilhado com os seus. Porque se todos estiverem vibrando nesta mesma energia, nesta mesma intensidade, há aqui a manifestação, né, deste sonho. É tanto que a casa novamente aparece aqui nessa perspectiva de futuro, agora na representação do 10 de copas. A casa, o lar feliz, alegria, porque essa felicidade verdadeira, ela está muito conectada ao seio familiar, às ligações emocionais, a satisfação, a paz e o entendimento íntimo. Então você precisa trazer uma consciência espiritual para dentro da tua casa. Eu recomendo aqui o Evangelho no Lar. Então aqui a intensidade de sabedoria emocional, relacionamentos no casamentos felizes, trazendo essa perfeição. Porque o Evangelho, ele transforma a casa num farol de luz, né, e de brilho em todas as dimensões, né? É como se sua casa fosse um centro de luz e de proteção espiritual. E isso a gente consegue fazer através das nossas conexões espirituais, independente da sua prática religiosa. Eu recomendei aqui o Evangelho no Lar, mas você pode fazer práticas de meditação, ouvir mantras, ancorar um pouquinho a tua espiritualidade dentro da tua casa. Isso ficará a seu critério. Ainda nesta perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos uma imperatriz, a Vênus, né, com muita sensualidade, com muita fertilidade, energia da mãe. Cuidado aqui para aqueles que estão no período fértil, né, e traz essa perspectiva de gestação, né, de gravidez, a família crescendo. Então, aqui não é para todos, é um caso específico. Mas há a possibilidade, por exemplo, se você quer ser mãe e está vibrando nessa energia, de fato, há essa perspectiva. Mas a imperatriz também é um lado mais criativo, né? Trabalho, mas o trabalho deve ser para realizar algo. E essa realização, como eu disse aqui, familiar. As matérias brutas ganhando uma certa forma. Aqui é amor, é sensualidade, é fertilidade, é gravidez, é criação. Então, os trabalhos, os projetos também sendo considerado aqui por você como um filho. Então, a força dentro das relações, a mãe, a cuidadora. Então, toda sementinha que você colocar nesse solo fértil trará aqui frutos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Touro. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 43, Veoliar. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 87 e a mensagem diz o seguinte: procure agir com prudência, bom senso para enfrentar obstáculos. Este anjo favorece sua prosperidade, protege-o de inimigos e liberta de vícios e depressões. Invoque este anjo para ampliar seus conhecimentos, permitindo que conquiste seu próprio espaço. Veoliar, anjo de número 43, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 87. Nas leituras anteriores, eu disse a vocês que eu estaria aqui lendo um comentário, né? Então eu recortei aqui um comentário do vídeo anterior, do mensal, da Antonieta Santos, e ela diz assim: olá, Vinícius, espero que esteja bem. Há na sua interpretação algo muito especial. São leituras ímpares e não repetitivas. A sua entrega é genuína e especial. Muito obrigado pelo seu empenho. Eu que te agradeço, Antonieta, pelo carinho, pela conexão e pela troca aqui no canal, porque
esse canal ele só coexiste graças, né, a vocês. Então, por me assistir, por segurar em minha mão e por me apoiar. Eu sou extremamente grato. E a beleza está, né, nos olhos de quem vê. Então, só consegue ver o belo quem está mergulhado nessa essência, né, de muita luz e de muito brilho. Então, paz e muita luz, querida Antonieta, gratidão. E gratidão a todos por estar inscrito aqui no canal, por também se inscrever lá no nosso outro canal. Eu estou pedindo aqui, não é dessa forma a palavra que eu queria usar, mas eu estou, para não ser um pouco agressivo, eu estou pedindo aqui de coração, né? Da essência, da alma, para que vocês me apoiem lá também e veja o nosso conteúdo, para que a gente também possa manter esse canal de tarô. Às vezes pode ser, né, repetitivo aquilo que eu estou falando no final das leituras, mas sou extremamente grato a você por essa compreensão. E gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração. Deixe também o seu comentário. Quem sabe a gente estará lendo ele aqui nas próximas leituras. Até breve.